Uma vez eu li um livro e nesse livro tinha um testemunho de um pai que viu o seu filho preso, completamente destruído. E o pai saiu daquela visita e ele colocou no livro de que boa parte daquela situação era culpa dele. Porque ele viu aquele filho aos poucos se afastando dos princípios e ele não teve coragem de disciplinar. Ele continuava alimentando os desvaneios daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente. E aquilo foi aumentando e ele não tinha mais coragem, até que chegou o ponto que ele já não tinha mais o controle. E ele viu seu filho destruído e ele entendeu: eu não tive coragem para corrigir o meu filho. Não teve força para dar disciplina ao filho. Diferente do nosso Pai Celestial, que ele tem coragem e força. Ele tem coragem e força e disciplina aqueles que ele ama. Todas as vezes, você vai ver nas Escrituras, quando Deus está para trazer algum grande juízo, todas as vezes, Ele levanta profetas com mensagens duríssimas. Assim foi quando teve o dilúvio. Noé, pregador de justiça, pregou durante 100 anos e uma geração inteira não aceitou aquela mensagem. Todas as vezes que Deus queria trazer um juízo sobre Jerusalém, ele levantava um profeta. E as mensagens eram sempre semelhantes: conserta a vida, volta-se para Deus. E olhe que normalmente quando o profeta era levantado por Deus, as pessoas estavam frequentando o templo. Estar frequentando o templo não significa que tem uma vida mudada. Muitas vezes as mensagens de juízos desses profetas eram proferidas das escadarias do templo. Todas as vezes que Deus ia trazer um juízo, Ele trazia essas mensagens. E Ele fazia isso por amor. E qual é o detalhe? O detalhe é que pouquíssimas pessoas se arrependiam. De um modo geral, os profetas morreram apedrejados, cerrados ao meio. De um modo geral, os profetas eram rejeitados. Mas aqueles que falam que agrada, Jeremias falou a verdade e jogaram ele no calabouço. Jeremias falou a verdade e jogaram ele num poço. E alguém sempre dizia: não dura essa mensagem, Deus não vai fazer isso não. E assim será o dia da volta de Cristo. Jesus está sacudindo a nossa vida. Jesus está sacudindo a nossa vida. E Ele faz isso porque Ele me ama, porque Ele te ama. Porque um pai que ama o filho corrige se vê se está no caminho errado. Você acha que foi fácil para Deus como pai ver o seu filho naquela cruz? Mas Ele não poupou o seu filho. Por que Ele vai me poupar e te poupar? Não foi fácil para Deus ver o seu filho único derramar o seu sangue precioso, um sangue puro, sem defeito, um sangue sem mácula. E Ele fez isso por amor a mim e a você. Por que nós vamos rejeitar esse amor? Pastor, eu não estou rejeitando o amor. Rejeito o amor de Deus quem vive para si e não vive para Ele. Rejeita o amor de Deus quem dá as costas para o seu sacrifício e vive não pensando no que Deus agrada, no que Deus se agrada, e vive para o seu bel prazer. Meus irmãos, nós estamos vivendo esses dias
Dias que falar a verdade as pessoas se ofendem, mas passar a mão pela cabeça recebe aplausos. Então, nesse altar nós temos uma prestação de conta a dar. Sempre, enquanto vivermos, será pregada a verdade desse altar. E o dia que Deus me permitir passar o bastão para alguém, estarei com a minha consciência, a nossa consciência tranquila. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Baixinho o teclado aí, filho. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. É verdade, a palavra é dura, é verdade. Confronta, é verdade. É uma palavra de confronto, totalmente. Mas é a palavra que vai gerar mudança na minha e na sua vida. Porque se nós ficarmos ouvindo só a rodeio, não tem mudança de vida. E um dia prestaremos contas. Então a pergunta é simples: como está a sua vida? Como está a tua comunhão com Deus? Como está a tua intimidade com Deus? Como está o seu estilo de vida? A sua conduta condiz com um cristão? Condiz com alguém que serve a Deus? Condiz com alguém que ama o Senhor? Condiz com alguém que outros podem olhar e dizer assim: ali é um servo e uma serva de Deus? Condiz. Se não, essa é a oportunidade de ajustar a sua vida, a minha e a sua, com o Senhor. Essa é a oportunidade de nós nos arrependermos, mudar o rumo, mudar o foco, porque nós estamos vivendo, meus irmãos, dias de relativismo moral, relativismo espiritual. Nós estamos vivendo dia de secularismo dentro da igreja. O evangelho está sendo adaptado para que as pessoas se agradem. A mensagem está sendo ajustada para que as pessoas possam aplaudir. A mensagem de Deus, ela é a mesma, ela é única. Arrependa-se, para que venha tempos de refrigérios. A mensagem de Jesus é a mesma, continua a mesma. Não podemos ajustar para receber aplausos, não podemos enlarguecer a porta, nem eslarguecer o caminho, porque ele continua apertado e a porta continua estreita e apertada. Continua do mesmo jeito. Alamandaragaço. E aí você pode dizer: mas pastor, isso é bom, isso é maravilhoso, porque essa porta estreita vai te levar para o caminho eterno. Aleluia. Mas a Bíblia diz que uma porta larga te conduz para a perdição, e são muitos que por ela passam. Senhor, toma esta igreja em tuas mãos. Este rebanho é teu, o Senhor me confiou. O Senhor nos confiou o pastoreio desta igreja. Nos ajuda, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá coragem para falar sempre a verdade. Coragem. O que nós precisamos em nossos dias é coragem. Pregadores têm demais, palestrantes têm demais, coaches têm demais, ministros têm demais, mas o que está faltando é coragem para dizer a verdade. De poder olhar no olho e dizer a verdade. Levanta homens e mulheres de coragem, Senhor, nesta geração. Homens e mulheres de coragem. Porque está faltando é coragem. Pessoas que queiram falar a verdade, ainda que terminou a mensagem, ninguém vem lhe cumprimentar, ninguém lhe dê um aplauso, ninguém coloque em rede social que mensagem. Não, a mensagem tem que ser a verdade sempre, porque a verdade é que liberta. A verdade é que liberta. A verdade é que liberta. Então o Senhor nos ajuda, Senhor, a desse altar somente proferir a tua verdade. Diga comigo: eu recebo sobre a minha vida essa palavra. Diga: essa palavra veio de Deus para o meu coração. Você pode aplaudir ao Senhor? Pode ser melhor, não pode não, esse aplauso? Glória seja dada ao teu nome, Jesus. Exaltado e glorificado seja o teu nome para sempre.